A segunda metade de nossa aventura começa por um dos lugares mais visitados da Jordânia e parada obrigatória para cristãos, judeus e muçulmanos, o Monte Nibo. O local é tido como sagrado, pois acredita-se que foi ali onde Moisés avistou pela primeira vez a chamada Terra Prometida. A pequena montanha, de mais de 800 metros de altura, abriga diversas atrações super interessantes e ainda possui uma vista panorâmica de tirar o fôlego. Bom, o Monte Nibo ele não está incluso no Jordan Pass, então a gente tem que comprar um ticket aqui, custa 3 Jordanian dinars por pessoa, criança free, não paga. E agora a gente vai ver um memorial de Moisés. Moisés foi o grande profeta que libertou o povo de Israel da escravidão do antigo Egito. Foi ele um enviado de Deus, que abriu o Mar Vermelho para possibilitar a travessia dessas pessoas. E tem esse lugar considerado sagrado aqui, conta um pouquinho da história dele. Ainda no Monte Nibo, pudemos conhecer mais sobre os achados arqueológicos da região, em uma espécie de museu, ao lado da Igreja Memorial de Moisés. Datada do final do século VI, a igreja mais parece uma galeria de arte, onde mosaicos espetaculares, muito bem preservados, mostram cenas do cotidiano do período bizantino. E aqui um dos pontos mais concorridos do Monte Nibo é a cruz, que foi feita por um artista plástico italiano, que representa a crucificação de Jesus com a serpente que Moisés encontrou no deserto e ergueu, dizendo que ia salvar o seu povo. Atrás da cruz você consegue ter uma vista de toda aqui a região e da Terra Sagrada, que foi o que Moisés avistou aqui de cima. Fizemos uma paradinha numa loja aqui pertinho do Monte Nibo, chama Tree of Life, para conhecer a arte de mosaico, que é uma arte bem típica aqui dessa região. Então esses trabalhos são muito delicados, cada pecinha é colocada, esculpida individualmente. As peças são lindíssimas, dá uma olhada na variedade que tem por aqui. Sabia que dentro da loja, esses mosaicos dá muito tempo, é muito lindo. E sabe quantos dias dá para fazer tudo isso? 3 meses. Outro ponto importante de visitação e bem comum aqui é a igreja de São Jorge, uma igreja cristã ortodoxa, o que mostra, que Jordânia é um país super diverso, apesar de tantas mesquitas. A gente tem uma população cristã e aqui está um ponto de visitação. E atrás de mim o motivo pelo qual a igreja é tão famosa. A gente tem um mosaico no chão, um mapa da Terra Santa. Esse mapa ele é datado do século VI, do período bizantino. Depois foi construído uma igreja em cima desse mosaico. O mosaico originalmente era 6 vezes maior, hoje a gente só tem um quarto preservado. A igreja é aberta à visitação todos os dias. Depois de pouco mais de 3 horas de estrada do Monte Nibo até aqui, até essa cidade que chama Wadi Musa, que é o verdadeiro nome da cidade onde Petra está. Petra é o sítio arqueológico. A gente deixou as coisas no hotel e a gente vai dar uma olhadinha na cidade. Só amanhã a gente vai entrar no sítio arqueológico. É importante você agendar um hotel que seja perto. O nosso está a 500 metros da entrada do parque. Tem algumas opções e é aqui nesse caminho que tem os restaurantes, as lojinhas. Então todo o movimento da cidade fica aqui. Vamos dar uma olhadinha agora para se preparar para amanhã. Com o final da tarde se aproximando, além de passear pelas lojas de souvenirs locais, visitamos o Museu de Petra, ao lado do Centro de Visitantes, que é gratuito e conta um pouco da história do lugar. São 8 galerias principais para visitar e, claro, conhecer tudo sobre a civilização dos nabateus, responsáveis pela criação de Petra. E hoje a gente acordou cedinho, porque a gente tá no portão
Petra, e eu já tô vestida de Indiana Jones, porque é onde foi filmado. E agora a gente vai começar a aventura e fazer muitas coisas. Vamos! Tickets na mão. Quando a gente tem o Jordan Pass é rápido. Você só troca o ticket, valida. Tá cheio de fila aqui de gente. E agora a gente vai ver como é que funciona o Petra by Night. Porque de quarta e quinta-feira você consegue visitar o sítio arqueológico à noite. Mas é um ingresso separado. Não tá no Jordan Pass. Então a gente vai ver agora como é que funciona e comprar esse ticket, porque com certeza é imperdível. Com tudo preparado, finalmente chegava a hora de entrarmos em um dos sítios arqueológicos mais impressionantes e misteriosos do mundo. E para iniciarmos com o pé direito, fomos direto conhecer o maior símbolo do lugar. E eu e a Isadora acabamos de fechar aqui um passeio que leva para uma vista mais alta. A Roberta não quis ir porque ela tem medo de altura, mas a gente vai fazer um hiking aqui de mais ou menos uns 40 minutos para chegar numa vista que dá para ver o tesouro, né, a principal atração aqui do parque lá de cima e tirar aquela foto. Bora? Bora! A partir desse momento, nos dividimos em 2 grupos. Enquanto a Roberta explorava o Grand Canyon, que dá acesso ao tesouro, nós seguíamos pelo alto, em um caminho cheio de paisagens impressionantes e que exige força. E é incrível, né, a gente pensar que eles usaram esses canyons aqui para drenar toda aquela água e construir uma cidade lá na frente, que era abastecida por essa água. Esses nabateus eram muito inteligentes. A gente vê uma série de sinais aqui, de descobertas, que são muito interessantes. E depois de pouco mais de 50 minutos, chegávamos ao ponto mais alto da trilha, e bem de frente para o grande tesouro de Petra, chamado pelos locais de Al-Hazna. E praticamente ao mesmo tempo, pelo caminho tradicional, a Roberta finalmente avistava o tesouro de Petra. Aqui esperando o Jason e a Isadora descerem para juntos a gente olhar o tesouro, que nada mais é do que um mausoléu. Essa região era habitada por nabateus, então um dos reis construiu esse mausoléu para ele, porque eles acreditavam muito na vida após a morte. Eles dedicavam muito tempo para construir mausoléus para que eles tivessem uma passagem tranquila. A gente não pode entrar no mausoléu, tá fechado. Mas só de fora a gente consegue ver a grandiosidade, a magnitude de tudo isso. E por que ele chama tesouro? Porque acreditavam que tinha um tesouro, tinha muita riqueza de um faraó, que foi o faraó que perseguiu Moisés na saída do Egito. Mas nunca foi encontrado nada. Depois de ficarmos maravilhados com tanta beleza, decidimos seguir rumo ao segundo ponto mais importante de Petra, o monastério. Mas para isso, teríamos que encarar uma longa caminhada, de cerca de 7 quilômetros. E a gente está andando na rota principal, mas na paralela tem algumas trilhas alternativas, como por exemplo essas tumbas que estão aqui do meu lado direito. Só que se a gente desviar do caminho aqui principal e for explorar tudo que tem do lado, a gente não vai conseguir chegar no monastério. E o parque fecha às 6 da tarde. Então a gente tem que correr, focar na principal e, se der tempo, explorar as alternativas. E a gente vai olhar agora aqui as casas dos nabateus, porque era o povo que habitava aqui e eles escavavam a pedra, faziam como se fossem cavernas para eles morarem. E aqui, essa rota era uma rota importante de comércio, de especiarias, de mirra e de incenso, que inclusive foram os 3 presentes que os reis magos levaram para Jesus. Eram produtos muito caros, então essa rota era extremamente importante de comércio. Isso daqui é uma típica casa deles, porque eles escavavam. Dá pra ver as marcas e o teto é todo colorido. Faz 2000 anos isso. Dá pra ver as marcas. É muito legal, não é?
Dá para ver que os romanos dominavam a Jordânia, né? Mais um sinal de presença dos romanos. O teatro romano aqui atrás de mim, em plena Petra. Tem muitos sinais de desgaste do tempo, porque isso aqui tem mais de 2000 anos. A área que sofreu terremotos, então... mas dá para você entender e imaginar o que foi isso aqui. Seguimos o longo caminho, passando por inúmeras atrações, antes de chegar à base da escadaria que leva ao monastério. Vimos alguns templos romanos, pontos de escavação ativos e até conhecemos algumas das tecnologias locais. E esse lugar, imagina uma população vivendo aqui num lugar super árido, num lugar super seco. Então o que eles faziam? Eles construíram essas canaletas de água aqui na pedra, então quando chovia conseguia drenar. E tinha dois lados as canaletas. Uma era uma água para os animais e a outra era água para as pessoas, para os humanos, né? E tem algumas pedras que elas são tão inclinadas que elas funcionavam até como cachoeiras. Vinha um volume grande e aí caía bem aqui na canaleta para que eles pudessem utilizar. A gente está no início do caminho da monastério. É 800 degraus, 800 para ir, 800 para voltar. Bora pra encarar, encarar. Umas velhinhas voltaram inteiras. Então nós vamos, né? A gente vai conseguir, vai dar umas paradinhas, vai comer e a gente vai seguir o caminho. A jornada até o monastério é um verdadeiro teste de resistência para os aventureiros e para aqueles que querem ver os lugares mais lindos de Petra. O caminho é um destaque. Com vistas panorâmicas do sítio arqueológico, é possível ver como o lugar é cheio de belezas naturais. Depois de uma caminhadinha de 1h e 20 mais ou menos, com calma, a gente chegou aqui no monastério. A estrutura é impressionante, até mais impressionante que a do tesouro. Eu acho que ela está mais bem preservada, num local que não é tão fácil acesso, então ela está muito mais preservada. Ela é do século II depois de Cristo, ela tem 48 metros de altura e ela foi usada para encontros de religiosos e até por um tempo para encontros de cristãos. Hoje não está aberta a visitação, não se pode, né, entrar mais, você pode ver pelo lado de fora, mas valeu cada degrau. O visual é lindíssimo. Com o sol baixo e o final da tarde chegando, pegamos a trilha de volta e a Isadora até se aventurou em um burrinho para chegar mais rápido lá embaixo, pois a aventura ainda estava longe de terminar. De banho tomado, energias renovadas, porque a gente estava só o pó. Literalmente, né? Literalmente. A gente voltou para o Petra by Night, que é um jogo de luzes. Na verdade, eles iluminam o tesouro ali com velas. A gente vai entender melhor daqui a pouquinho. Acontece às quartas e quinta-feiras. Então, nossa visita aqui na quarta-feira é proposital, já pensando nisso. Visitar Petra à noite é uma experiência completamente diferente e impactante. São milhares de velas iluminando o caminho, criando uma atmosfera mágica, enquanto você caminha pelo canyon e se depara com o icônico tesouro. A áurea mística que envolvia o local fez parecer que estávamos em outro mundo. As velas iluminavam toda a fachada, enquanto pessoas se acomodavam ao redor, ouvindo as histórias contadas pelos locais, incluindo jogos de luzes, projeções e muita música. Foi a preparação perfeita para seguirmos para a nossa próxima parada na Jordânia. Mais um dia começando e logo após o almoço caímos na estrada, rumo ao deserto mais famoso da Jordânia, Wadi Rum, que fica a cerca de 1 hora de viagem de Petra. Chegamos em Wadi Rum, só carimbamos o nosso Jordan Pass no Visitor Center. O nosso motorista nos deixou aqui, o hotel vem nos buscar com uma caminhonete 4x4, malas aqui e agora direto para o nosso camp. Wadi Rum é uma das reservas naturais da Jordânia e fica a menos de 30 quilômetros da fronteira com a Arábia Saudita. O lugar é famoso pelas grandes produções cinematográficas que já rodaram por aqui, como Star Wars, Duna e Perdido em Marte. Como iríamos passar apenas uma noite em Wadi Rum, antes de chegarmos ao hotel, já aproveitamos para fazer um tour e conhecer alguns dos pontos mais famosos da região.
Quanto mais avançávamos no deserto, percebíamos que estávamos diante de uma das paisagens mais incríveis que já tínhamos visto, e contemplaríamos um dos pôr-do-sóis mais especiais de nossas vidas. Bom dia! Hoje a gente acordou cedo com as energias renovadas, porque ontem à noite, depois que a gente chegou do passeio, a gente estava morto. Petra ainda tinha deixado vestígios, as pernas não respondiam mais. A gente ficou por aqui, tiramos umas fotos, o lugar é lindo, você consegue avistar a Via Láctea, porque é muito escuro aqui à noite, então dá para fazer fotos lindas. A gente curtiu a nossa bolha. E hoje a gente vai explorar mais aqui ao redor. A sensação de dormir na bolha é única. A gente está num camp que chama Wild Oryx. Super privativo, são 4 bolhas somente. Então é bem aconchegante. E agora a gente vai fazer umas fotos, andar, olhar por aqui, antes da gente partir para o próximo destino. E seguimos por 4 horas em direção ao extremo norte do país, para conhecer mais um dos cartões postais da Jordânia, o Mar Morto. E desta vez ficaríamos em um dos hotéis mais famosos da região. Bom, a gente almoçou rapidinho, já colocamos nossa roupa para ir para o Mar Morto. A gente veio para o hotel aqui, que é o Kempinski, que ele é maravilhoso, ele é um atrativo à parte, né? Não sei quantas piscinas, já perdi até as contas de quantas piscinas tem. Mas a gente vai começar pelo Mar Morto, porque é o grande atrativo aqui do lugar, para ter a experiência. E o banho de lama, imperdível também. Que a lama do Mar Morto, dizem que é excelente para a pele. O Mar Morto é um dos lugares mais fascinantes que já estivemos. Localizado a 412 metros abaixo do nível do mar, ele é o ponto mais baixo da Terra. Suas águas provêm do Rio Jordão e banham tanto a Jordânia quanto Israel. O Mar Morto possui uma quantidade de sal 10 vezes superior à dos outros oceanos, criando um ambiente onde praticamente nenhuma forma de vida consegue sobreviver. Gente, que sensação única! Parece que eu entrei num mar de óleo, para começar, porque ele é denso. A mão tá toda oleosa e aqui tá rasinho. Deixa um pouquinho mais para cá. Quando não dá pé, olha, aqui dá pé. Eu tiro o pé do chão, ele te joga pra cima automático. Olha só. Não dá pra afundar, né? Você não consegue afundar. Olha só. Mais uma atração importante do Mar Morto é o famoso banho de lama, que a Isadora estava ansiosa para conhecer. E aí? 100% pintada? Mostra o Isadora. Tem que esperar secar agora a mud, hein? Vira a Isadora pra cá. Olha aqui o heart. Isadora, escrito na perna. E o heart, cadê o heart? E mostra o rosto, deixa eu ver. Uau! E depois de ficar 10 minutinhos mais ou menos com essa lama, estão parecendo os guerreiros, né? Guerreiro que fica até se escondendo na lama. A gente tem que tirar a lama, tomar um banho, pra ver se a pele ficou hidratada. Eu já me sinto renovado. Dizem que os melhores hidratantes são do Mar Morto, né? Então a gente vai ver se é verdade. Vamos ver agora. Em nosso último dia, aproveitamos para relaxar e curtir toda a infraestrutura do hotel, que mais parece um cenário de filme e, sem dúvida, é um dos mais incríveis que já estivemos. A Jordânia foi um destino que nos surpreendeu de todas as formas e todos os dias. Vivemos e experimentamos tantas coisas diferentes em um mesmo lugar que, ao final de uma semana, parecia que tínhamos viajado uma vida.
Já estamos morrendo de saudades. Com certeza voltaremos. Se você gostou desse vídeo e das dicas, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante pra gente. Também não deixe de conferir nosso Instagram, Pitus pelo Mundo. A gente se vê na próxima viagem. Tchau!